Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre logaritmo. Você deve estar se perguntando por que logaritmo? O que logaritmo tem a ver com matemática financeira? Se vocês observarem na página 165, o exemplo 7, você vai ver que o exemplo ele fala exatamente disso, de logaritmo. Então, algumas situações, alguns exemplos, até mesmo atividades, questões, vão exigir de vocês o conhecimento em logaritmo, tá? Que é um conteúdo que é trabalhado no primeiro ano. Eu acredito que vocês não chegaram a ver esse conteúdo, mas mesmo assim ele é colocado aqui como opção para vocês estudarem, né? Uma revisão desse conteúdo chamado de logaritmo. Então hoje, a aula de hoje, o assunto é logaritmo voltado para a matemática financeira. Então, o que é um logaritmo? Vamos observar o seguinte, as seguintes definições. Dados os números reais A e B, sendo A maior que zero e o B também maior que zero, e B diferente de 1, chama-se logaritmo de A na base B, indica-se por log de A na base B, o número real x tal que b elevado a x igual a A. Então, nós temos aqui a definição de logaritmo, né? O logaritmo, ela é uma operação inversa da exponencial. A função exponencial, a função logarítmica são duas operações inversas. Então, para eu resolver uma, né, eu tenho que utilizar a outra, que é exatamente o que está aqui. O que nós temos aqui? Nós temos dois números que são reais, dois números A e B maiores que zero, tá? O B diferente de 1 e o logaritmo de A na base B, eu estou falando de base, né? Por que eu estou falando de base? Porque a palavra base aqui vem do termo expoente, tá? Então tem alguma coisa a ver, está relacionada à potência, certo? Que é justamente aqui, na definição. O que nós temos aqui na definição? Nós temos uma equação, tá? Porque está igual, exponencial. O que é uma equação exponencial? É uma equação onde a variável x fica no expoente. Então é justamente esse x, esse expoente, que vai ser o logaritmo. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que o logaritmo é o expoente. Tá? Determinar o logaritmo é determinar o expoente da função exponencial. Ou seja, você pega o logaritmo e transforma em equação exponencial. Então vamos aqui observar que nós temos a definição, né? O log de A na base B igual a x. Então aqui nós chamamos de base, tá? Esse número A logo abaixo, que é o B. Aqui é o logaritmando, tá? E aqui é o logaritmo, que é o resultado. Então, o logaritmo de A na base B é igual a x, se somente se b elevado a x é igual a A. Então, veja que o B nós chamamos de base, porque na definição ele é exatamente a base do expoente aqui, da potência, onde o x é o expoente e o A é a potência, né? Aqui é logaritmando, aqui ele é a potência. Pois bem, então vamos ver como que isso funciona com o exemplo, tá? Então o que nós temos aqui? Exemplo, log, tá? Pode usar só o termo log de 9 na base 3 é igual a 2. Por que o log de 9 na base 3 é igual a 2? Estou dizendo base 3 igual a 2. Porque o log é o expoente, ou seja, o 2 é o expoente pelo qual o 3 está elevado para que o resultado dê 9. Então, por que o log de 9 na base 3 é igual a 9? Pois
o log de 9 na base 3 é igual a 2? Pois 3 ao quadrado é igual a 9. Eu elevo isso aqui a esse número para chegar a esse número, tá? Fazendo esse rodízio. O log de 9 na base 3 é 2, porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9, certo? Aqui do mesmo jeito, o log de 16 na base 2 é igual a 4. Por quê? Porque 2 elevado a 4 é igual a 16. Eu tenho que pensar em um número onde eu elevo essa base, que no caso esse número é o 4, para que o resultado chegue em 16, certo? Essa é a definição de logaritmo. O log de 1/4 na base 2 é menos 2. Por quê? Porque 2, que é a base, elevado a menos 2, que é o expoente, que é negativo, é igual a 1/4. Né? Quando o expoente é negativo, o resultado é o inverso da base. Né? Porque se 2 ao quadrado é 4, então 2 elevado a menos 2 é 1/4. Que 1/4 é o inverso de 4. Tá? Bom, aqui eu tenho log de 100, não aparece nada, tá? Por que não aparece nada? Porque o log invisível, né, quando não tem nada aqui, representa o 10, é base 10, tá? Então, quando não tiver nada, porque o logaritmo é decimal, tá bom? Então, é como se eu tivesse logaritmo de 100 na base 10 igual a 2. Por quê? Porque 10 aqui, ó, tem um 10 aqui que não aparece, elevado ao quadrado é igual a 100, né? 10 vezes 10 é 100. Então, eu tenho que o 10 é a base, elevado ao 2 é igual ao 100, certo? Então, é isso aí que vai ser proposto para vocês, tá? Nas atividades, mas nas questões envolvendo matemática financeira, é um pouco mais além disso, que nós vamos falar aqui sobre propriedades de logaritmos e mudança de base, que é exatamente o exemplo 7 lá do livro, da página 165, que está propondo para nós, tá? Resolução através de logaritmo por meio da mudança de base. Então vamos ver agora a próxima parte, que são as propriedades, e depois a gente passa para as mudanças de base. Então vamos aqui ver algumas propriedades que a gente vai estar aplicando aí nas nossas atividades e possivelmente nas resoluções de matemática financeira, tá? Então nós temos 3 propriedades, pessoal. Primeira propriedade, logaritmo do produto, logaritmo do quociente ou divisão e logaritmo da potência, tá? Todos na base B, tá? Então o logaritmo do produto é igual a soma dos logaritmos, tá? Desses fatores aqui A e C. Então, o logaritmo de A vezes C na base B é o logaritmo de A na base B mais o logaritmo de C na base B. Todos na mesma base, todos com os mesmos fatores A e C, tá? Então, lembra muito daquela propriedade de potência, né? Conserva a base, somos o expoente. Então, quando é multiplicação, sempre tem uma soma no meio disso tudo, tá? No logaritmo do quociente também, a gente tem que o logaritmo de A dividido para C na base B é o logaritmo de A na base B menos o logaritmo de C na base B. Um é a soma, enquanto é multiplicação é soma, enquanto é divisão é subtração, tá? Todos na mesma base com o mesmo fator. Agora eu tenho aqui o logaritmo da potência, tá? De A elevado a N. O que vai ser o logaritmo da potência na base A elevado a N? O B vai ser o N multiplicado, ó, o N expoente multiplicando o log de A, que é a base, na base B, tá? Então esse N vem para frente multiplicando o logaritmo de A na base B, beleza? Então exemplos aqui, ó. Logaritmo de 27 vezes 9 na base 3, ó. Primeira propriedade, vou fazer o que? A soma dos logaritmos, dos fatores na base 3. Então, vai ser log de 27 na base 3 mais o log de 9 na base 3. Quanto que é o log de 27 na base 3? Ou seja,
Que número eu devo elevar o 3 para dar 27? O 3. 3 elevado a 3 dá 27. Log de 9 na base 3. A gente viu o exemplo agora, né? Qual é o número que eu devo elevar o 3 para dar 9? É o 2. Então, 3 mais 2 é igual a 5. Então, esse 5 é o resultado de log de 27 vezes 9 na base 3, tá? Eu tenho agora aqui o que? Log de 32 sobre 4. Então, o que eu devo fazer? Log de 32 na base 2, menos, que agora é divisão, tá? O log de 4 também na base 2. Qual é o log de 32 na base 2? Base 2, qual é o número que eu levo 2 para dar 32? Esse número é o 5. Log de 4 na base 2, qual é o número que eu elevo 2 para dar 4? É o 2. Então, 5 menos 2 é igual a 3. Esse é o resultado desse, esse é o resultado desse. E aqui, por fim, ó, eu tenho log de 8 ao quadrado na base 2. Então, esse 2 vem para frente multiplicando o log de 8 na base 2. Ou seja, o 2 vai multiplicar o log de 8 na base 2. Quem é o log de 8 na base 2? Eu quero um número que elevado 2 dê resultado 8. Quem é esse número? É o 3. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. Tá aí o resultado. É isso que né? Isso que são as propriedades operatórias dos logaritmos, tá? Vamos agora ver a última parte dessa nossa aula de hoje de logaritmos, que são as mudanças de base. Então, nós temos aqui, pessoal, a mudança de base, tá? Quando nós falamos em logaritmo, em bases logarítmicas, nós temos duas bases a ser trabalhadas. Só que hoje eu vou falar apenas de uma base que é a mais utilizada e mais recomendadas aqui no nosso exemplo, tá? Que é a base 10, a base decimal. Mas nós temos a base decimal, tá? E temos a base neperiana. Essa daí já é um pouco mais... vamos dizer assim, os sistemas são parecidos, mas em termos de cálculo de resultado, cada uma tem um valor diferente, mas ambas levam para o mesmo resultado. Então vamos falar da base decimal, tá? Então aqui diz assim, se B é um número real positivo, 0 menor que A maior que 0, e A diferente de 1, C maior que 0 e C diferente de 1, temos a fórmula da mudança de base. Veja bem, eu posso pegar um logaritmo, tá? E mudar ele de base, porque muitas das vezes, pessoal, não é possível resolver um logaritmo quando as bases são diferentes. O que eu quero dizer com isso? Quando eu quero, por exemplo, calcular o log de 5 ou log de 8 na base 5, o que eu devo fazer? Eu devo igualar a x, certo? Quando eu faço isso, eu transformo isso em quê? Eu transformo em exponencial, fazendo esse processo. É isso que nós estamos trabalhando aqui, ó. 5 elevado a x igual a 8, tá? Então eu tenho que descobrir quem é esse número, quem é esse expoente. Ele vai ser o log. Mas quando a gente faz esse processo, eu não tenho como transformar o 5 e o 8 na mesma base. Seria diferente se aqui fosse um 2. Aí daria para transformar na mesma base. Então não preciso mudar de base. Mas como aqui eu tenho um 5 e um 8, e não tem como fazer a mudança para a mesma base, aí sim é que a gente vai fazer o quê? Mudança de base, é exatamente isso. Transformar isso aqui em base decimal. É isso que nós vamos propor aqui nesse exemplo. Então, se eu tenho um logaritmo de um número na base A, né? Logaritmo de B na base A, no caso aqui é 8 e 5. O que eu devo fazer? Igual ao log desse número B na base C e sobre o log de A também na base C. Ó, a mesma base, onde esse C aqui é igual a 10, porque nós estamos falando de base decimal. Então, no nosso caso ali, nós teríamos que fazer o quê? Log de 8 na base 5 igual ao log de 8 sobre o log de 5. Ambos na base 10. E aí alguns exemplos, algumas atividades vão te dar esse resultado. Vai dizer quanto que é o log de 8, quanto que é o log de 5. Ele vai te dar esses valores só para você fazer o cálculo aqui na divisão.
mas o importante é você transformar isso em mudança de base, em logaritmos decimais, tá? Então isso aí é a nossa mudança de base, beleza? Então aqui a gente encerra esse conteúdo, tá? Vocês dão uma olhada no exemplo 7, ok? Aí do nosso livro, da página 165, falando de matemática financeira, que usa justamente o logaritmo decimal. Então você vai ver que tem uma relação entre matemática financeira e logaritmo, tá? Então a nossa aula de hoje é isso. Amanhã nós vamos estar propondo atividade já incluindo esse conteúdo de hoje, colocando algumas questões de logaritmo, tá? Além da matemática financeira. Então até amanhã, estudem aí, assistam a videoaula e estaremos aqui novamente amanhã.